A partir de agora você acompanha pela sua TVAL o programa Espaço Cidadão. Atividade para pessoas com deficiência física. É o tema que nós vamos abordar no programa de hoje com Flávia Zanon. Ela é professora de Educação Física. Flávia, muito obrigado por aquecer o nosso convite. Obrigada também. É um trabalho muito difícil? Você consegue já seus objetivos a curto prazo ou você mesmo já está preparada para que isso demore um pouquinho? Não é um trabalho a curto prazo, né? Ele é um trabalho a longo prazo, mas é um trabalho muito gratificante. A gente vai descobrindo a cada dia como trabalhar com as crianças com deficiência. Como é que surgiu esse interesse em você? Pelo fato de ser professora de Educação Física, é isso? Também. Eu tenho um primo com síndrome de Down e nós na família sempre tivemos muita prática de esportes. Nós sempre buscamos atividade física e sempre trouxemos o Fernando, síndrome de Down, para trabalhar conosco. Entrei na faculdade também por gostar da atividade física e trabalhar com pessoas com deficiência. Fui buscando isso durante toda a faculdade. Vocês têm um tempo para conseguir os primeiros objetivos ou vocês podem ultrapassar esse tempo pré-determinado? Isso é uma coisa muito pessoal, paciente por paciente, é isso? Isso, vai da limitação de cada pessoa. O tempo, ele é indeterminado. A gente, claro, estipula objetivos que a gente quer, mas ele pode durar uma semana, como ele pode durar um mês. Uma outra pergunta que sempre que se fala com uma pessoa especial, eu gosto de fazer. Às vezes o maior problema dessa criança, ou até do adulto, está dentro de casa? Às vezes sim. Às vezes são os próprios pais que não acreditam nos seus filhos. Às vezes eles se limitam um pouco em ver que o filho é capaz. E quando ele entra para uma atividade física e vê que o filho é capaz de estar conseguindo fazer uma atividade física, isso surpreende os pais e faz com que eles busquem cada vez mais a atividade e a parceria com o filho. Bom, nós vamos acompanhar agora um trabalho feito pela repórter Fernanda Fontoura, que nos trata de para-atletas de bocha adaptada. E depois eu continuo conversando com a Flávia aqui. Para esses guerreiros, nenhuma limitação é capaz de apagar um sonho. Determinados, persistentes, completamente apaixonados pelo que fazem. São para-atletas, participantes da equipe de bocha adaptada da Fundação Catarinense de Educação Especial. E nesta equipe tem cada história de superação. Paulo tem 30 anos e é pedagogo, funcionário público. Além de sucesso com os livros, hoje ganha prestígio com o esporte, sua grande paixão. Porque é uma oportunidade dele se sentir igual aos outros, também no esporte. Ele esquece um pouco das limitações do dia a dia. Foi pensando nisso que a mãe de Daniel incentivou o filho a entrar nesse jogo. Aos 15 anos, o garoto já acumula 3 títulos. No ano passado, ficou em primeiro lugar no Paragesc, os Jogos Paradesportivos Escolares de Santa Catarina. Na nossa vida, a gente sempre tem que ter objetivos, né? E nós estávamos buscando um objetivo para ele. Um objetivo, assim, uma meta, né? E nós encontramos uma meta que é na bocha paralímpica, né? Que é bom para ele, para trabalhar o cognitivo, bom que ele se socializa com outras pessoas, né? Com outras pessoas iguais a ele, né? E as vitórias, né? Todo mundo gosta de ter vitórias, né? A bocha adaptada é dividida em classes, dependendo do grau de deficiência do praticante. Nesta equipe, os para-atletas utilizam calhas para auxiliar no jogo, já que não conseguem manipular a bola. Alguns precisam ainda de outros tipos de adaptações, mas o auxílio maior que eles recebem não há como classificar ou mensurar. Por trás desse jogo tem uma peça mais do que fundamental. Na maioria das vezes, são os pais que auxiliam os filhos. O Paulo é o pai do Paulinho. Paulo, como é que é ajudar em cada conquista, cada minuto do seu filho? É muito gratificante ver meu filho praticar um esporte, né? E a bocha caiu que é uma luva.
Ele pratica já há uns 6 anos e ele adora muito jogar bocha. E dá muito orgulho pro pai, né? Que mudanças trouxe para ele? Que benefícios trouxe para ele? Há grandes benefícios, como o social dele, a integração, as amizades, os passeios, viagens, descontração. Ele adora muito isso aí. O amor da família se torna fundamental em cada lance, em cada obstáculo. Maria abriu mão de tudo para embarcar junto com a filha Júlia neste sonho. Para mim foi muito empolgante, né? Eu sempre gostei de esporte e agora, junto com a Júlia, como eu disse para ela, né? Eu também estou realizando, né, o meu sonho, né? Então, acompanhando ela, já que precisa de um acompanhante, né? E aí é isso, né? É motivante, né, pra gente. Aos 14 anos, Júlia se sente muito mais motivada e feliz. Até o seu desempenho na escola melhorou. Para a mãe coruja, não há dúvidas que cada minuto de dedicação vale muito a pena. Quando ela sorri, quando ela faz um ponto, né? Então, mostra que vale a pena, né? Não desistir. Estamos de volta e eu queria te formular a seguinte pergunta, Flávia. Quando não funciona já nas primeiras aulas, porque eu imagino, né, que certos casais já querem resultados, talvez até na primeira, segunda, terceira aula no máximo. E quando isso não funciona como eles esperavam até a terceira aula, como é que você administra isso? A gente procura sempre trabalhar com uma motivação, né? Claro que de vez em quando há frustração, mas a gente vai moldando daqui uma atividade, moldando dali, para fazer com que as crianças não desistam. Motive elas para que elas voltem no outro dia, conversa com os pais para estimular bastante em casa, fazer com que eles não desistam, porque isso é importante para o futuro deles. Às vezes é mais difícil lidar com os pais do que com a criança? Sim. Às vezes é mais difícil lidar com os pais do que com as próprias crianças. De vez em quando a gente vai viajar, não no fato dos cadeirantes, os cadeirantes sempre têm que ir os acompanhantes, mas os outros deficientes, tem deficiente que não tem direito ao acompanhante. Então o pai às vezes quer ir, mas a gente tem uma cota de pessoas e isso acaba frustrando um pouco os pais. Bom, mas ele tem que aceitar isso, né? Porque ele, de qualquer maneira, a criança dele tem segurança, vai ter companhia de outras pessoas. Sim, sim, não, eles aceitam, as crianças vão, mas os pais querem estar junto desse momento, né? Querem participar desta vitória, desta conquista com os filhos. Essa atividade que você procura passar para essas pessoas pode ser uma demonstração de que a independência dele possa se tornar uma realidade a curto prazo ou a médio prazo? Dependendo da deficiência, de repente até a longo prazo, ou não vai ter tal independência, né? Principalmente um cadeirante com bocha, ele vai precisar sempre de um auxiliar, mas a gente sempre busca trabalhar a independência de cada um, além de toda a questão da inclusão da sociedade, do desenvolvimento físico, do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento social, como passou ali na reportagem, né? A gente busca muito a independência de cada um. Júlia, vamos ter Parajesc em São Miguel do Oeste. O que é que você já está preparando junto com essa garotada toda? Então, todos estão treinando dentro de seus horários. Nós estamos programando uma viagem para ir em torno de 30 atletas. Ano passado, nós conseguimos... O Parajesc, ele tem uma classificação que vai para o nacional. Todos os primeiros colocados, eles vão para os Jogos Brasileiros. E ano passado, Santa Catarina ficou em terceiro lugar geral. É uma boa posição, com 26 estados, mais o Distrito Federal. Quer dizer, uma posição de destaque, então. Isso prova que o trabalho de vocês vem dando resultado. Sim, vem dando resultado. Isso é um estímulo também para você, como profissional na área de educação física? Sim, eu costumo dizer que eu aprendo a cada dia mais com eles do que eles comigo. Eles me ensinam muitas coisas. Por exemplo? Superação, limite, paciência, tudo isso eu aprendo um pouquinho mais com eles a cada dia. Há necessidade de muita paciência, você colocou bem. Às vezes essa paciência tem que ser mais da professora do que até dos pais? Com certeza. Com certeza, né? A gente às vezes está tão empolgante, tão ali no dia a dia que a gente quer, a gente vibra, a gente sofre, então a gente também tem que controlar as nossas emoções.
Esse tipo de exercício melhora a resistência física dessas crianças ou desses adultos? Sim, melhora bastante. Eram crianças que muitas vezes, antes de conhecer o esporte, elas estavam em casa, sem fazer nada, indo para a escola apenas e voltando. O fato de elas estarem praticando uma atividade física faz com que elas tenham outras atividades, se relacionem com outras pessoas e passam a ser mais ativas nessa sociedade. Quer dizer, aí a resistência física delas só tende a crescer, né? Com certeza. Ainda dentro da realidade como é que você coloca Santa Catarina em nível nacional, neste aspecto? Sim, no aspecto da atividade física para pessoas com deficiência. Santa Catarina foi a primeira a lançar os Jogos Escolares, os Jogos Abertos, né? Nós fomos o primeiro estado a ter os Jogos Abertos para pessoas com deficiência. Você lembra o ano? Sim, 2005. Esse ano nós teremos a 9ª edição. Então, isso faz com que todos os municípios passem a trabalhar especificamente o paradesporto para esta competição. A gente poderia dizer também que esse tipo de exercício promove uma melhoria na saúde geral da pessoa? Sim, a prática da atividade física ela melhora a qualidade de vida das pessoas, tanto dos pais quanto das pessoas com deficiência que praticam atividade física. As aulas de educação física normalmente são acompanhadas por pai e mãe, ou um ônibus ou um veículo leva essa criança até um determinado local e eles tentam fazer ou fazem até esses exercícios sem a presença do pai e da mãe? Então, aí aquela história, dependendo do tipo do esporte praticado também. E do tipo da deficiência. Nós temos deficientes físicos que não precisam de acompanhamento. Então, ou os pais, ou até mesmo aqueles que possuem locomoção independente, vão até o local de treinamento, fazem e depois eles voltam. Existem aqueles que já precisam de um acompanhante, como a bocha paralímpica, precisa do calheiro. Então, o pai ou a mãe ou o calheiro estão sempre presentes. Todas as escolas, o Departamento de Educação Física de cada escola, seja ela municipal, estadual ou até particular, todo mundo leva isso a sério? Não. Não, essas filmagens Você mudou seu semblante. Você disse isso com tristeza, então. Sim, é uma luta muito grande, né? A gente trabalha no município de São José. Lá a gente consegue, nós temos um projeto para pessoas com deficiência dentro da Secretaria de Educação e em parceria com a Fundação Municipal de Esportes, onde a gente faz atividades para as pessoas com deficiência e quando é para levar para as competições, a gente tem a ajuda da Fundação de Esportes. Isso deveria acontecer em todos os municípios. As filmagens vistas foram da Fundação Catarinense de Educação Especial. Então, ali eles atendem exclusivamente as pessoas com deficiência. Então, os pais levam ou as crianças que estudam ali e praticam a modalidade, tem o ônibus da Fundação também para dar esse apoio. Você colocou São José, você é professora da rede pública de São José. Da rede municipal. Os outros municípios da Grande Florianópolis estão nesse mesmo nível ou aquém ou superior? Não. Na Grande Florianópolis nós temos a Florianópolis que trabalha com as instituições, onde a Fundação de Esportes é que passa renda para as associações. Não conheço nenhuma em Biguaçu e nós temos a Onda na Palhoça, que também tem algum recurso da prefeitura, mas somente essas. Flávia, já voltamos com o segundo bloco do nosso programa de hoje. Nosso tema é educação física para pessoas com deficiência. É um tema que acabou me tocando bastante mesmo, porque todas as pessoas devem dar um pouquinho de si para resolver o problema. E se você, dentro da sua família, tem uma criança nessa situação, talvez você como pai ou você como mãe, vocês podem ser o maior problema dessa criança. Procure uma professora de educação física, uma escola, e vocês vão notar que o comportamento dessa criança vai mudar e para melhor. E a felicidade de vocês também será diferente. Nós já voltamos com o segundo bloco do Espaço Cidadão, que só tem aqui na TVAL. Estamos voltando com o Espaço Cidadão que só tem na sua TVAL.
Atividade Física para Pessoas com Deficiência. Flávia Zanon, é que nós estamos entrevistando. Ela é professora de Educação Física da Secretaria da Educação de São José, município aqui da Grande Florianópolis. Nós temos um exemplo que a gente conversou da Aline, isso me deixou muito satisfeito. Mas, independente disso, Flávia, eu quero mostrar mais um trabalho da nossa repórter Fernanda Fontoura, que nós vamos aproveitar e discutir aqui com você. Camila está apenas há 2 meses na Fundação Catarinense de Educação Especial e já teve bastante progresso através da atividade física. Mais disposta, mais alegre. Por que é importante? Porque é bom para a saúde. Os alunos da Fundação desenvolvem diversas atividades em grupo, sempre buscando a melhoria da qualidade de vida e o melhor convívio entre eles. A gente vê diversos tipos de benefícios com relação à independência dele, das pessoas, até o chegar aqui ao ginásio, de poder realizar as atividades de modo individual. Vemos principalmente benefícios com relação a aspectos da saúde dele, que já vem sendo feita avaliação no decorrer dos anos. A gente começa a notar que uma frequência melhora na qualidade de vida deles também, consequência dessa atividade física. E o principal benefício que a gente quer, principalmente para esses educandos que vão para o mercado de trabalho, é o benefício dele social. A capoeira também faz parte do cotidiano. Uma aula totalmente adaptada tem trazido muitas conquistas para esses jovens. A melhora de coordenação motora é um fato comprovado já, né? A parte musical ajuda em diversos outros aspectos, desde a apropriação de melhorar da fala deles, da escrita deles também, alguns escrevem. No caso das apresentações, trabalha bastante a autoestima, quando eles se apresentam em algumas escolas do ensino regular, ligados à temática da consciência negra e o 13 de maio, da abolição. Então, tem vários benefícios para as pessoas com deficiência, assim como para as pessoas que não têm deficiência, né? A capoeira faz bem para todo mundo. As aulas aqui na Fundação, elas acontecem uma vez por semana para cada turma, né? E as atividades são bem lúdicas, movimentos simples, porque o trabalho aqui ainda está no início, então vai fazer um ano ainda que eles começaram a treinar. Então eles estão melhorando o arsenal deles do esquema corporal para depois aprenderem os movimentos mais elaborados. Mas nesse meio tempo eles já fizeram apresentações em vários lugares, então alguns já treinavam nas escolas que eles estudavam antes, nas APAES também, né? A APAE de Biguaçu tem capoeira há 11 anos, a APAE de São José tem há 4 anos. O ano passado nós fizemos um encontro de capoeira especial, um encontro catarinense de capoeira especial. Foram mais de 100 pessoas jogando capoeira, pessoas com deficiência vindas de Laguna, Brusque, Nova Veneza, Florianópolis, São José, Biguaçu. Então é um trabalho a longo prazo, mas que certamente vai ter muitos benefícios. Patrícia, o que você acha de fazer capoeira? Eu acho legal. O que melhorou em você? O que mudou desde que você começou a fazer? Melhorou bastante coisa. Dá mais alegria. Flávia, natação ajuda um professor de educação física nessa hora? Sim, ajuda e muito. As crianças adoram a água, se sentem muito bem no meio líquido, sem contar que dá prazer estar na água. Você costuma utilizar muito isso? Sim, quando eu estava na Fundação Catarinense de Educação Especial, nós tínhamos um projeto onde nós levávamos 2 vezes por semana as crianças para fazer a natação. Então a gente tinha a parte lúdica para aqueles que não tinham a capacidade de estar competindo e a gente tinha também a parte de treinamento para aquelas crianças que tinham um certo potencial. Bom, isso é só nas escolas, sejam elas públicas ou particulares, ou isso também pode ser, por exemplo, uma pessoa formada em educação física pode abrir um consultório e uma clínica e realizar esse tipo de trabalho? Qual é a realidade nossa? Então, vamos responder a primeira pergunta. Isso pode ser trabalhado como personal trainer, que hoje já existe para as pessoas com deficiência. Então, existem alguns professores de educação física que fazem esse trabalho. A família pode procurar um e fazer esse atendimento. A nossa realidade
não existe isso dentro das escolas. Existia dentro da Fundação Catarinense de Educação Especial através de projetos e existe na Prefeitura de São José também através de projetos, não nas escolas. Vamos a um trabalho feito pela Fernanda Fontoura, mais precisamente uma entrevista. A Fundação Catarinense de Educação Especial realiza diversas atividades físicas com educandos e com a comunidade, sempre buscando a melhoria da qualidade de vida. O Jefferson é coordenador do Centro de Educação Física. Jefferson, qual a importância desses alunos, dessa comunidade, estar buscando a atividade física? Bom, na verdade, assim, eu trabalho há 30 anos na educação especial e uma das coisas que nós sempre buscamos foi oportunizar aos educandos e também à comunidade uma participação mais ativa na sociedade de modo geral, nos eventos esportivos, nas competições que existem. Inclusive, um dos exemplos é a criação do Parajesc, que foram lutas também da Fundação para que acontecessem. Porque a gente tem que pensar que essas pessoas, além de estudar, trabalhar, elas têm que ter um momento de lazer, eles têm que ter um momento de estar na comunidade, de estar na sociedade, de usufruir dos meios que a sociedade tem, seja nos clubes, sejam nas praças. Então, muitas famílias, por vergonha, escondem seus filhos, né, porque acham que seus filhos não têm competência para algumas atividades. E através das atividades físicas que nós oportunizamos aqui, a gente mostra que não. Que muitos aqui são campeões, muitos participam de eventos esportivos com resultados bastante significativos. E eu acho que isso é importante, mostrar para a sociedade essa capacidade que poucos acreditam ou que poucos veem neles. Que conquistas vocês têm visto ao longo desses anos aqui na Fundação? A gente não vamos pensar assim, não vamos falar em conquistas esportivas, vamos pensar em conquistas sociais. Eu acho que o mais importante de qualquer coisa que você proponha é a conquista social. É você ver aqui, por exemplo, a bocha paralímpica, o exemplo dela é a presença das famílias, dos pais, que isso é muito importante. Você tem pais comprometidos, pais que participam, pais que acompanham seus filhos, pais que antigamente levavam seus filhos para a escola, para a reabilitação, e hoje tem um outro objetivo, que é levá-los para uma competição, mas não só com o objetivo de ganhar uma medalha, de ter conquistar uma vitória, mas também com o objetivo de socializá-los, de levá-los para uma comunidade que pode recebê-los. Esse é o importante, é ser recebido pela comunidade, ser visto pela comunidade. Aproveitando um pouquinho da entrevista da Fernanda, você já teve o seu coração sensibilizado por um pai ou uma mãe que chegou e disse: Flávia, muito obrigado pelo que você fez pelo meu filho, pela minha filha? Nós já tivemos depoimentos de pais que não acreditavam nos filhos. E quando o filho participou de uma competição estadual, teve a oportunidade de ir para um brasileiro, e nesse brasileiro ele foi sorteado para estar no Mundial conosco. O pai passou a aceitar o filho, o pai foi até nos agradecer, disse que passou a ter um outro olhar sobre o filho, e isso pra gente é muito gratificante. Nós conseguimos tocar o coração de um pai fazendo o trabalho pro filho dele. Quem é que chorou mais, o pai, a mãe ou você? Todo mundo chorou nessa hora. A política de integração existe neste setor? Ou ainda é incipiente? Não, existe. A gente sempre busca estar todos integrados. A gente busca muito a família, os professores, os alunos. A gente busca a integração. Os empresários, de uma maneira geral, dão oportunidade para que vocês possam realizar esse tipo de trabalho? A gente não tem muito contato com os empresários, né? Tanto as associações quanto os professores, a gente busca as redes municipais e estaduais, que é as quais a gente está ligada. Agora, quanto a empresários... Agora, o empresário poderia chegar na rede municipal ou estadual e dizer: eu quero contribuir, a minha empresa vai muito bem, obrigado, é o meu lado social. Isso não custa o empresário fazer isso. Nós pensamos em já lançar campanhas tipo adote um atleta. Para ir para essas competições, principalmente as brasileiras, é um custo muito alto. O atleta da bocha, normalmente a gente consegue ônibus para viajar. Nós temos atletas da bocha que são muito pesados, que são grandes. Então o fato de passar muito tempo dentro de um ônibus acaba prejudicando tanto o rendimento dele, porque ele chega cheio de dores, quanto a própria saúde. Por exemplo, agora nós temos o Parajesc em São Miguel do Oeste. São praticamente 12 horas dentro de um ônibus. 700 quilômetros. Nós não temos ônibus adaptados, essas crianças são tiradas no colo, então exige dos professores, exige dos pais, e é um sacrifício para essas crianças. Mas, de qualquer maneira, vocês não vão desistir. Nunca, jamais.
como você coloca Santa Catarina em nível do país com os outros estados, com os nossos vizinhos aqui? Esse tipo de trabalho acontece também no Rio Grande do Sul, no Paraná. Nós estamos bem? Estamos acompanhando? Estamos à frente? Estamos bem. Eu vejo assim de uma maneira geral nas competições nacionais em as quais a gente participa. Nesse último ano passado brasileiro, nós ficamos em 3º lugar geral, apenas atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. Eles possuem instituições mais organizadas, né, por serem estados maiores. Ano passado... Potencial financeiro muito maior também, né? Sim. Ano passado, o próprio Paraná copiou o nosso Parajasc, né? Eles vieram até nós. A FESPORT, ela tem feito um trabalho muito bom na divulgação desses Parajasc e Parajesc, oferecendo dentro da própria competição curso para os professores de educação física que ainda não têm, mas querem trabalhar com o paradesporto, que têm a vontade. Isso faz com que o paradesporto cresça em Santa Catarina. Eu agora quero especificamente a professora. Você pensa em pulos maiores, em saltos maiores? Em que sentido? Não, no sentido de professora de educação física, aperfeiçoamentos fora de Santa Catarina, aperfeiçoamentos no exterior? Sim, sim. Eu tive a oportunidade de estar participando já de um mundial junto com a Special Olympics. Nós somos representantes aqui em Santa Catarina, né? Eu e o Jefferson, que estava falando. Nós buscamos sempre cursos, mas às vezes os cursos também são caros, sai tudo por nossa conta, onde a gente às vezes acaba não tendo condições... Aí é que podia entrar um empresário, né? De estar pagando, né? De estar bancando todas essas despesas. Como é que você colocaria Florianópolis e a região aqui da Grande São José, Florianópolis, Biguaçu e Palhoça, os 4 municípios aqui, eles se equivalem nesse tipo de trabalho ou tem alguém na frente e São José está na frente? São José ele tem um apoio maior da prefeitura, em virtude de ele já ter um programa paradesportivo dentro da Secretaria de Educação, onde chega mais rápido o acesso nas escolas, nas crianças que estão na idade de aprendizagem. Florianópolis ele investe bastante nas instituições, então ele atinge aquelas pessoas já adultas que pertencem a uma instituição, com verbas financeiras. Eu sei que a Onda também ganha da Palhoça, né, um recurso, e Biguaçu eu acho que ainda não tem nenhum trabalho específico. Eu tenho meio minuto, quero que você aproveite bem. O que é que mais mexeu com o teu lado esquerdo nesse trabalho que você realiza? Qual foi a situação? Não precisa dizer nome. São várias, né? O fato de você ver uma criança superar o seu limite, isso mexe muito com a gente. Uma criança que não conseguia andar e depois ela veio e deu um passo e hoje corre, isso não tem preço, não tem valor. Flávia, muito obrigado pela entrevista e parabéns para você, levando a sua turma para São Miguel do Oeste em julho agora, é isso? É isso aí. Muito obrigado. Obrigada também. Eu entrevistei Flávia Zanon, ela é professora de Educação Física do município de São José, da Prefeitura de São José. Nosso tema de hoje foi Educação Física para Deficientes. É uma realidade em todo o estado de Santa Catarina, mas de uma maneira muito especial aqui na Grande Florianópolis. Nosso tema de hoje foi abordado no programa Espaço Cidadão. E você já sabe, Espaço Cidadão só tem aqui, na sua TVAL. Até semana que vem.